Olá a todos, bem-vindos a mais um videocast do ECX. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Fernanda Tomás, sou da área de produtos aqui da 2CX e hoje a gente vai tratar de um assunto sobre monitoria de qualidade. Para quem não conhece, uma operação desses call centers, contact centers, para ela prestar um serviço de qualidade para nós consumidores, eles têm uma área, e as empresas, as boas empresas, né? Tem uma área que chama área de qualidade, monitoria de qualidade e por aí vai. Que são pessoas que ficam analisando gravação de quem nos atende, dos atendentes, para saber se eles estão seguindo o script. Olha, você tem que falar assim para se apresentar, assim para apresentar o produto ou a dívida, enfim. E essa avaliação gera uma nota que depois vai ser aplicada ou vai ser repassada para o operador, que vai saber se ele está indo tudo bem, está na linha correta, ou se ele tem que melhorar o atendimento dele como um todo. Enfim, isso tudo é para garantir a qualidade do atendimento ao consumidor e a qualidade no atendimento para o contratante. E nesse processo todo, como é feito por pessoas, isso envolve tempo, envolve custo, e a gente acaba entrando num ponto que é como a gente pode fazer isso de uma forma melhor. Aí entram soluções como as que a gente vai falar hoje aqui sobre monitoria de qualidade. E nessa pauta de hoje eu trago de novo, que graças a Deus aceitou o nosso convite, a minha amiga Mariana. Só que hoje eu queria até comentar com vocês que no videocast anterior eu não apresentei a Mariana direito, que o nome dela é muito bonito e eu vou falar hoje, tá, Mari? Tudo bem. Ela é a Mariana Bevilacqua. Tudo bom, Mari? Tudo bem, bom. Boa tarde, gente. Olá. Oi. Muito obrigada por ter aceito de novo o convite de estar aqui com a gente. Não, obrigada a vocês. Esse é um tema que eu gosto bastante de conversar, então acredito que vai ser bem produtivo o dia de hoje. Que bom. A Mari, ela, no outro videocast, a gente chamou ela de Mari Flow, porque ela é especialista em uma das soluções aqui, em uma das várias, né? Das soluções aqui da DCX, que a gente falou no outro videocast. E hoje, como a gente poderia te chamar? Porque ela também é especialista nesta ferramenta, nessa solução. Então, além de Mari Flow, você pode ser o quê? Mari Qualidade? Mari Speech? Mari Speech? Ótimo! Então, a Mari também é especialista nisso, nesse universo que a gente vai abordar aqui hoje. Mari, vamos lá. Então, a gente já falou um pouquinho do que é a monitoria de qualidade numa operação e da importância dela, né? Sim. Só que, pelo que a gente está falando aqui também, assim, como depende de pessoas, e imagino que essas empresas que tenham uma área de qualidade tenham muitos operadores. Então, não deve dar para ficar fazendo a gestão de todas as gravações ou de, né, ter uma massa de dados boa para você conseguir ter como é que a gente pode falar? Você não consegue... Um insumo, né? Isso. Um insight do que precisa ter da sua operação. Exatamente. E aí que a gente entra com essas soluções como a monitoria de qualidade. Eu queria que você trouxesse para a gente esse universo, assim, para a gente entender aonde a monitoria de qualidade pode ajudar essas operações. Perfeito, Fernanda. Então, eu vou contextualizar um pouco como é que a gente tem feito o mapeamento das operações. Toda a implantação que a gente faz, ela é acompanhada de um mapeamento do cliente para ele usar a nossa solução da maneira mais adequada, né? Uhum. Então, a maioria das operações, a gente fala, de operações em que um monitor avalia 20, 25 pessoas e tem ciclos de monitoria que geralmente são cobrados do contratante final, né? Então, o escritório, o contact center tem um contratante final que exige alguns indicadores ou alguns processos que esse contact center precisa prestar essa conta posteriormente, né? Então, quando a gente fala de uma monitoria que não é automatizada ou que não tem uma ferramenta em si para gerar esses dados, esses insights, esses dashboards, a informação se perde. Porque, às vezes, o que um monitor está vendo numa equipe que tem o mesmo cenário da outra, o avaliador final ou o gerente da operação não sabe exatamente o que está acontecendo nos dois, não sabe qual é a raiz do problema, não sabe quais são as principais queixas do cliente, né? Porque quando a gente fala da monitoria de qualidade, a gente precisa do cliente no centro, né? Então, seja tanto para ele poder recomendar o atendimento ou querer o contact center de novo para buscar esse atendimento, né? Para voltar ali, ter uma fidelização com ele nesse sentido.
Então, a monitoria de qualidade vem para fazer isso, uma unificação em uma plataforma única que consiga trazer todos os dados, tanto de maneira analítica, tanto de maneira visual, segmentada ali conforme a necessidade da operação. Entendi. E aí, nessa solução que nós do E2CX temos, eu sei que o cliente, enfim, pode criar os formulários com um monte de pergunta, Sim. de tudo que ele quer analisar ali durante o atendimento. Tem também a parte das gravações que ele consegue colocar dentro da plataforma, né? E além disso, a gente consegue também, vamos colocar assim, integrar com as IAs, né? Com essas ferramentas de IA de mercado. A gente consegue integrar com elas, trazendo uma melhoria, um ganho aí de performance. Em que aspecto que a gente integrando com essas ferramentas de IA, a gente consegue esse ganho de performance? Perfeito. O ganho da performance né? Hoje, como eu falei, a gente tem um monitor para 20 operadores. Num caso com a IA integrada, a gente vai conseguir avaliar todas as ligações de um contact center. Todas? Isso. Pensa comigo, a gente tem um operador que ele trabalhou ali 6h20 da jornada de trabalho dele, né? Da jornada padrão. Ele atendeu 100 ligações durante o dia. Dessas 100 ligações, um auditor, uma pessoa normal ali validando a chamada, não vai conseguir avaliar 100% dessas ligações. A IA consegue avaliar. Hoje, a nossa ferramenta, eu acho que a principal palavra que a gente utiliza durante as homologações, no acompanhamento, é autonomia. O cliente tem autonomia de configurar a ferramenta conforme a necessidade dele. Legal. Então, hoje a gente se integra com as nossas ferramentas da 2CX, também consegue se integrar com outras ferramentas para receber essas ligações. Então, a gente consegue fazer a validação das ligações. Dentro da plataforma, a ligação e a transcrição ficam disponíveis para o monitor, para o auditor que quiser fazer um double check, até para o próprio operador ter ali o dado do que ele foi avaliado. E a IA faz esse processo conforme a criação de prompt. E o mais legal, acho que é o nosso diferencial, é que durante o processo de homologação, o cliente passa por um período de capacitação para poder construir os prompts depois. Então, se teve alguma alteração dentro da regra de negócio dele ou algo nesse sentido, ele vai ter total autonomia para mexer sem precisar de um novo projeto, sem precisar de nenhum novo processo. Porque a ferramenta ela é autossustentável, né? Entendi. Ela consegue se manter de pé com uma pessoa ali dedicada a fazendo essas configurações. Legal. Em tudo que você falou agora, eu vi alguns pontos bem importantes sobre essa solução. Um deles é a gente consegue integrar esse módulo, né? A gente pode chamar de um módulo de monitoria de qualidade com qualquer outra solução de mercado. Não precisa ser, por exemplo, um discador do ECX ou um gravador vamos colocar a ferramenta que faz ou que detém as gravações desse atendimento. Não precisa ser só do ECX. Eu consigo fornecer tudo integrado. Por exemplo, eu queria eu tenho uma operação e eu queria colocar do início ao fim desse processo um discador que faça a análise, tem a parte da monitoria e a parte analítica, vamos chamar assim, que é com a IA plugada lá. Então, a gente consegue fornecer toda essa parte também. Isso. E um dos benefícios nesse cenário que eu estou entendendo, que você comentou, é a parte da gravação sair já de uma ferramenta nossa, que seria o discador, por exemplo, e automaticamente é importada no módulo de monitoria. Sim. Diferente de quando a gente está integrando com uma ferramenta, de outra ferramenta de mercado, que eu preciso talvez baixar essas gravações, é esse o processo? Isso, na verdade, a gente tem vários processos de integração, mas com o nosso realmente é muito mais rápido, né? Porque está dentro de casa a integração, né? Então, a gente tem um processo hoje que a sua ligação das 9 horas, antes das 9h15, você já está com ela avaliada na ferramenta, com a nota e com os insights dela. Isso de insights que eu estou mencionando é porque, por exemplo, a gente tem uma operação em que teve um problema com vários índices de reclamação. A gente consegue taguear quais foram os principais assuntos que tiveram nesse atendimento e subir um farol pro usuário administrativo. Então, olha, tá tendo muitas tags negativas, tá tendo muitos cenários negativos na sua operação. E isso é importante para gerar os insights. Sim. Então, em tempo real, você consegue ter essa fotografia da sua operação. Quando é uma ferramenta externa, a gente consegue fazer as ligações serem importadas de maneira manual. Também tem alguns outros cenários com integração, mas dentro de casa ela é quase que automática, né? Então a gente tem um processo bem mais ágil para isso. Sim. Tanto para voz, tanto para os canais de texto também. Legal. Então a gente tem
o que seria um Speech Analytics, que é o que Isto. o mercado mais conhece, né? E o Text Analytics também. Isso mesmo. Então eu consigo... Como você falou, a monitoria já está integrada tanto com o nosso discador, por exemplo, quanto a nossa plataforma de Omnichannel. Isso mesmo. As duas soluções. Isso mesmo. Que bacana. O Omnichannel pode ser atendimento via chat, atendimento via e-mail, atendimento via WhatsApp. Todas as plataformas que a gente consegue integrar no nosso Omnichannel conseguem vir para lá em formato de texto. Com a avaliação do mesmo cenário, você conseguindo ter os indicadores, ter a visualização, todo o processo fica vinculado lá dentro também. Legal que fica bastante ampla essa análise, então, Sim, né? Você consegue saber, uma operação receptiva, por exemplo, o que o seu cliente está buscando em cada canal. O cliente que entra pelo portal, qual é o objetivo dele? O cliente que entra pelo WhatsApp, qual é o objetivo dele? O cliente de ligação, qual é o objetivo dele? E unificar isso e fazer um comparativo, entendeu? Sim. Qual canal está sendo mais assertivo? Qual canal eu estou convertendo mais? Porque todas essas visões são totalmente customizadas. Tanto por operação, tanto por time, né? Então, eu tenho um time específico que cuida de retenção. Esse time de retenção, você pode criar categorias e visões para ele totalmente diferente do time de cobrança ou do time de atendimento. Entendi. Então, é tudo bem segmentado. Legal. E a gente sabe, né, nessas operações, como assim, eu preciso de um avaliador ou alguns avaliadores, né, pessoas, tirando a parte da IA, para fazer toda essa análise com a IA, pensando a gente, né, integrando isso com uma IA, fornecendo Speech Analytics ou Text Analytics, ou isso entrando no cenário. Esses avaliadores, o papel deles, ele deixa de existir ou ele é favorecido com essa IA? Ele é favorecido, né? Porque quando a gente fala do monitor ou do auditor, a principal função dele deve ser ele conseguir capacitar o operador, né? Então, ele tendo uma avaliação que ele passaria um dia para ouvir 20 ligações, ele tem 500 ligações do dia pronta, com os insights necessários, com a nuvem de palavras, com o tempo médio de cada atendimento, com o sentimento do operador e com essas visões por operador, por equipe, por supervisor. Então, ele consegue ser mais assertivo na análise dele e focar no que realmente importa, que é capacitar a operação, né? E um ponto bem legal quando a gente fala disso é que as ligações, elas são disponibilizadas para o operador também. Então, ele consegue ter essas mesmas visões que o monitor tem, só que no perfil dele como monitor, como operador, né? Então, ele consegue ver qual é a pergunta que ele está sendo mais pontuado dentro do dia, qual são os pontos que ele poderia melhorar no feedback da IA. Então, tudo isso reflete dentro da operação. Sim, e aí uma outra parte também lá daquela resposta que você deu, que chamou a atenção é a parte de treinamento de prompt ou treinamento do contexto, assim, né? Que você ou a sua equipe ajudam o cliente a desenvolver esse contexto, que as IAs, né, elas funcionam com isso, com esses contextos, para que ele possa ter autonomia para fazer as melhorias necessárias e a operação continuar performando tão bem quanto quando vocês implantaram e entregaram para o cliente. Essa é uma parte legal porque a gente sabe e escuta bastante, né? Eu gostaria de ter IA. Ok, então alguém vai, entrega um projeto e está pronto. E a gente entende que não é, a gente está vendo, né, que não é bem assim que funciona. Eu entrego um projeto e se alguém não cuida, alguém na parte do cliente, né, não cuida, não fica analisando o que a IA está analisando, o negócio pode estagnar e pode dar um resultado diferente do esperado. E aí, com esses treinamentos que vocês dão durante a implantação e entrega, eu imagino que o cliente, além da autonomia, ele consiga entender o funcionamento, a construção disso. Você pode trazer essa parte, a importância disso tudo que vocês fazem? Posso sim. Primeira coisa, uma operação ela é dinâmica, né? Então, como ela é dinâmica, ela precisa dessa curadoria, ela precisa desse cuidado para quando for criar uma ficha, quando for fazer um mapeamento da sua operação, criar algum exemplo, para dentro desse cuidado você conseguir ter um resultado assertivo. Então, como é que funcionam esses treinamentos? A gente recebeu uma demanda, então você quer implantar hoje uma ficha de Speech Analytics na sua operação. A gente vai pedir insumos, a gente vai fazer um mapeamento da sua operação com base nas informações que a gente acaba entendendo que sejam relevantes. Depois a gente faz uma apresentação desse mapeamento para o cliente. Poxa, entendemos? É esse o caminho que a gente vai seguir?
E quando a gente começa a fazer a construção e a validação de assertividade, que nós chamamos por aqui, a gente faz em sala em conjunto. Então, o cliente vai tendo autonomia para ir fazendo a correção, para ir vendo como é que faz esse processo de treinamento da IA dentro da ficha dele, né? E é um trabalho de melhoria contínua. Então, dentro da homologação, a gente faz salas diárias para validar, pegar ligações exemplo, não só ligações boas, mas principalmente as ruins, porque a gente fala em uma operação que nem sempre 50% das suas ligações vão ter nota 100. O operador, o cliente, o cenário, sempre tem algumas variações. E principalmente nessas ligações ruins que a gente vai treinando a IA do que avaliar em cada cenário. Então, tudo isso é compartilhado, é documentado, é gravado e tem essa disponibilização. E mesmo com tudo isso, o trabalho de curadoria pós-implantação, a gente também continua, né? Então, a gente compartilha os insights, ele tem essa visão na ferramenta, né? E a parte de suporte contínuo, igual para qualquer operação aqui na 2CX, né? De dar o apoio e atualização. Mas a autonomia para qualquer alteração, o cliente sai da operação qualificado para isso. Isso é bem legal porque a gente tem visto bastante que, assim, se a gente não sabe... Vou colocar de outra forma. Quanto melhor a gente sabe pedir para a IA, melhor o resultado aparece. A gente tem um melhor resultado com aquilo. E isso também dá para notar na implantação desse speech e o Text Analytics? Sim, a gente tem maneiras corretas de orientar a IA a avaliar a sua operação, né? Então, pensando que a gente está falando de um cenário de cobrança de veículo, por exemplo. A gente vai ter várias variações dentro do cenário. Pode ser um cliente que esteja com carro, que já não tem o carro, que não seja o responsável. E a IA precisa ser imparcial em todos esses cenários de mapeamento. Então, além da gente saber pedir, é mostrar para ela o que nós esperamos dela nesse cenário. A nossa tela do front do Speech Analytics tem um espaço só de exemplos, onde a gente consegue pegar ligações reais e imputá-las ali, né, como exemplos de avaliação, para ela já ir entendendo o processo quando chegar um novo caso. Então, esse processo de inteligência, como eu posso dizer, de indução do contexto, ele é bem fácil. Porque quando a gente faz a validação, o prompt ele já é dividido de uma maneira intuitiva. Então, você já vai fazer o que seria um certo e o errado. Você já preenche com essas duas informações. Então, evita que a pessoa que está ali mexendo a IA na primeira vez, cometa um erro colocando uma pergunta de uma maneira complicada, né? Sim. Então, o desenvolvimento da 2CX foi feito para ela ser fácil. Que legal. Sim. E aí eu sei que nessa plataforma, né, que a gente está falando, nesse módulo, eu tenho 3 visões distintas. Diferente da maioria das nossas soluções, que tem 2, né, que é quem administra, quem faz a gestão e quem opera ali mesmo. Essa a gente tem 3 visões, que seriam o administrador, quem faz as avaliações, né, um avaliador, e o operador. Isso. Você pode me falar um pouquinho a diferença de cada uma dessas visões? Posso sim. A ferramenta é modulada, então você tem todos os módulos ali dentro. E a parte do administrador, ele consegue ter uma visão de todas as operações dentro daquele speech, desse módulo de qualidade, né? Então, nós temos um contact center que tem 10 operações diferentes. O administrador, esse usuário vai ter acesso a visualizar tudo, vai ter o usuário a ter todos os insights da operação, extrair todos os relatórios e mexer na IA. Já a gente também consegue colocar usuários de administradores segmentados. Então, cada carteira vai ter o seu responsável ali para fazer o prompt e para mexer nesses cenários. Então, o administrador é o que pode ver tudo. Já o monitor ou o supervisor imediato, né, que seriam esses usuários de intermediários, eles conseguem ver os insights relevantes da sua operação. Então, os insights da sua equipe, das pessoas que estão abaixo de você, conseguem extrair esses dados, ouvir e também fazer uma ligação manual. Então, por exemplo, eu tenho aqui um dado para o meu operador. Eu abri aqui uma ficha específica e eu tenho aqui todas as informações. Eu consigo colocar comentários, eu consigo reavaliar o que foi feito com a IA. Então, fazer uma análise, incluir outras evidências. Que um ponto legal também é que todos os arquivos de metadados são imputados nessa ferramenta também. Os metadados também. Sim, legal. Então todas as informações que podem ser pertinentes para o atendimento ou para o monitor fazer alguma validação ficam disponíveis ali. Então, o monitor ele tem muito mais esse trabalho operacional de fazer essa curacidade, né, da IA e também ter os insights dele.
Sim. Já o operador, ele tem um acesso à ficha de monitoria. Então, as ligações que forem avaliadas pela IA, conforme a configuração ali da operação, ele vai recebê-las. Então, ele tem um analítico com comentário de cada uma das perguntas que ele foi despontuado. Então, a IA gera um comentário com evidência de cada cenário. Ele consegue contestar a ficha também. Então, caso ele não concorde com alguma informação, ele consegue contestar e subir uma notificação para o supervisor dele que ele não concordou com aquela avaliação, que ele gostaria de um feedback formal ou algo nesse sentido sobre isso. E ele também consegue ver os resultados dele separado. Então, ele consegue ver o resultado dele mensal, o resultado dele semanal, quantas ligações ele foi avaliado e um pré-status ali de cada uma dessas chamadas. Puxa, é bem legal. Sim, então, é bem completo. Entendo que é bem completo, né? Sim. Pô, e numa operação, assim, o que você vê que pode trazer bastante ganho? Eu estou entendendo que, mesmo que alguém contrate só a monitoria, ou que contrate a monitoria com a IA, que vem o Speech Analytics e o Text Analytics, né? Eu entendo que todo mundo ganha muito Sim. com a inclusão dessa solução numa operação. Com inclusão, solução, produção. Mas é isso aí mesmo. Todo mundo ganha bastante com isso, né? Sim. Vamos primeiro para o primeiro cenário. Sem a IA, você vai ganhar que tudo vai estar num lugar só. Então, não vai ter mais ficha no Excel, não vai ter mais essa situação da operação ficar com a informação descentralizada. Tá. Então, você vai ter uns resultados baseados nas notas da sua operação, você vai conseguir ranquear os seus operadores, fazer o quartil, tudo com base no que está num lugar só. Além de todas as ligações, WhatsApps, mensagens, já irem integradas para a mesma ferramenta. Então, você ganha tempo e você tem todos os resultados lá. Já com a IA, o ganho ainda é maior, porque além de você ter todos esses ganhos que a gente tem no módulo de qualidade normal, com a IA a gente tem a categoria, a gente tem um pré-resumo das ligações do que aconteceram, de 5 linhas contando um resumo do atendimento para você ter uma noção. Você tem os dados de sentimento, dados de... A IA gera os insights, a gente tem um menu que é de insights, que é só situações que estão acontecendo no atendimento para você ter tomada de decisão. Então, isso é bem legal e é bem importante, né? Eu tô entendendo que para quem está assistindo a gente e ainda não tem uma solução como essa implementada, precisa implementar. Marca uma demonstração com a gente. Eu ia perguntar isso exatamente agora. Como é que quem está assistindo a gente consegue experimentar essa parte da monitoria de qualidade com ou sem a parte de IA? Mas como é que faz para experimentar isso daí? Marca uma demonstração com a gente consegue pegar ali alguns insumos simples, né? Criar uma ficha simples ali para mostrar a usabilidade na ferramenta e depois avança aí a parte comercial, né? Show! Então, gente, quem não tem isso ainda tá esperando o quê, certo, Mari? Certo. Tem que entrar em contato com os nossos especialistas aqui da 2CX para saber mais e conseguir experimentar a implementação dessa solução na operação e ver aí, depois é só ver os ganhos que vai ter com isso, Exatamente. certo? Show! Então, hoje a gente vai ficando por aqui. Mari, muito obrigada pela sua participação de novo. Foi muito enriquecedor, obrigada mesmo. E agora a gente fica por aqui. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, no @2CXoficial. E vai aparecer um QR Code em algum lugar aqui da tela. Vocês vão apontar a câmera do celular para lá para ter mais informações sobre essa e as outras soluções da 2CX. Um beijo e até a próxima!